Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a prática de exercícios físicos traz muitos benefícios da saúde para todos nós, mas tem um diferencial muito importante no dia a dia dos idosos. Quem está na terceira idade também precisa preparar o corpo para os novos desafios. O repórter Denis Barbosa foi até uma academia aqui em Fortaleza e traz um bom exemplo de mudança de vida a partir da prática de esportes. Para falar sobre esse tema, eu vim até uma academia especializada, onde o acompanhamento a todos os públicos acontece de maneira personalizada. E não é diferente com as pessoas da terceira idade. Nossa personagem está aqui praticando um dos exercícios, é a Zilce. Vou pedir licença para ela parar um pouquinho e conversar comigo. Zilce, o que é que a atividade física representa na tua vida? Olha, para quem tem 65 mais como eu, é essencial. Ela fortalece meu corpo, previne as quedas e o humor. A qualidade de vida não tem igual. E com muita alegria para cá todos os dias? Muita. Você falou sobre prevenir quedas. Você se sente mais segura, com o corpo mais própria, realmente, dessa sua conduta? Força. Aí até para cair, você aprende a cair. E o que a Zilce pratica aqui na academia? Tudo. E cita aí quais são os esportes. O que eu gosto mais é da musculação, da dança e do pilates. E do X-Burpee, que eu também faço. Tô notando que você está animada. Começou cedo aqui? Comecei desde o primeiro dia. Eu estou aqui desde o primeiro dia que abriu essa sede. Agora, Zilce, você tem influenciado as amigas a praticar? Muito. Sou exemplo. Maravilha. Olha, essa é uma realidade de muitas pessoas que estão aqui e, claro, uma realidade que deve ser compartilhada, deve ser replicada com outras pessoas. Né? Com certeza. Vou pedir para você continuar. Perdão por atrapalhar, ela vai continuar. E o João, que é o educador físico, está aqui do ladinho, vai fazer essa orientação. E a gente vai também saber dele sobre os benefícios dessa prática, ou dessas práticas. João, Zilce é muito bem aplicada, né, dedicada em várias modalidades. Ela disse que se sente mais segura hoje em dia. Esse é um dos benefícios da atividade física para quem tem 65 mais. Perfeitamente, um dos inúmeros benefícios. A segurança e a questão da própria vaidade da pessoa de se sentir segura no dia a dia é um dos vários benefícios que a musculação traz, principalmente para esse grupo que a gente está falando. A Zilce é uma pessoa que você dificilmente fala a idade real que ela tem, então é uma aluna que todos os professores conhecem. É o tipo de aluna que tem muito, que se preocupa com o bem-estar, com o futuro, com a vida. E a gente tem um tipo de treinamento que é a mecânica híbrida, que ela passa por todas as vertentes do movimento. Então a gente fala da troca de nível, da locomoção, do empurrar e puxar, que é esse movimento que você faz naturalmente no seu dia a dia. Então, para esse grupo, essencialmente manter o movimento, que é uma das nossos principais bens, é se movimentar. Para tudo a gente se movimenta. Então a AIO cuida disso, o treinamento híbrido da gente cuida disso e promove a melhora dessa função. Fora isso, a gente sabe já hoje que a musculação, o treino resistido, ele é recomendado para o tratamento e prevenção da maioria das doenças que afligem a nossa nova geração. A gente está falando de diabetes, sarcopenia, osteopenia, osteoporose, doenças cardiovasculares, fora as doenças psicológicas, como a gente está falando de depressão, ansiedade. Para tudo isso, é musculação, é o treino resistido. João, e uma dúvida, ela falou sobre a questão de influenciar outras colegas, amigas, a começarem a praticar. Agora, esse início, para quem está parado, não é o caso dela, mas esse início precisa de um acompanhamento de perto para prevenir lesões e sim cuidar da saúde. Com certeza. A gente está falando de prevenir, se preocupar, porque uma lesão, ela nunca é impossível de acontecer. Então, o trabalho do educador físico, em conjunto com um bom fisioterapeuta, com um bom médico, é trazer todo esse meio de segurança, esse círculo de amparo que o professor tem para poder prescrever um treino. Então, a gente, antes de realizar essa prescrição, de dizer o que é que o aluno vai fazer, eu preciso saber tudo da vida dele, eu preciso saber como ele come, como ele dorme, se ele já teve algum tipo de lesão, alguma patologia, para que seja tudo perfeitamente encaixado, para que a melhora ou o progresso venham quanto antes.
Olha, ela também me citou algo importante que é, infelizmente, muito comum nessa idade, o risco de quedas. Fazer atividade física também é preparar para prevenir e, se acontecer com o menor número de problemas possível. Com toda a segurança. Aqui a gente tem um tipo de treinamento, como eu citei, que é o híbrido. O híbrido ele passa por certas fases da mecânica do corpo, certas fases do desenvolvimento. Então a gente tem uma fase só para força, uma fase só para potência, que é essa reação rápida, uma fase só para resistência à fadiga, para ela ficar muito tempo fazendo o movimento, e uma fase que vai englobar tudo. Então, a gente tem muitos casos de alunos que chegavam aqui que tinham uma certa dificuldade até de subir a escada, uma certa dificuldade de se abaixar, e que hoje já fazem tudo isso de uma forma plena, sem precisar de nenhum tipo de ajuda. A gente se preocupa com isso durante todas as etapas do treinamento. Muito obrigado pelas dicas, parabéns pelo trabalho, e a gente vai continuar acompanhando um pouquinho mais das Zilce fazendo a sua atividade física, e a gente encerra exatamente com esse alerta às pessoas da terceira idade, 65+, que possam fazer esse acompanhamento, essas atividades físicas que fortalecem o corpo e também previnem acidentes domésticos, que é uma realidade, infelizmente, de quem tem essa idade, é bastante comum e é preciso minimizar os transtornos caso isso aconteça, exatamente preparando o corpo. Eu volto com você, Lai. E agora o intervalo, a gente volta já. Segundo dados da Embratur, no ano passado o Brasil recebeu uma média de 1 milhão de turistas internacionais vindos dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. Mas as pessoas que vêm desses países para o nosso, a partir de agora, têm que apresentar visto, o que não ocorria até o início deste ano. A gente vai entender agora esses motivos dessas mudanças com Denis Barbosa. Essa mudança já ocorreu no início deste mês, já é uma nova realidade, e nós viemos conversar com a doutora Renata Oliveira para entender por que essa mudança aconteceu. Doutora, por que as pessoas antes não precisavam dessa burocracia, desse documento, e agora precisam? Quem chega ao Brasil desses países precisa apresentar o visto. Bom, tudo bom. Na verdade, o direito internacional, que é quem rege esse tipo de relação, ele já trata de um princípio da reciprocidade. E é um princípio que sempre foi aplicado, inclusive aqui no Brasil. Em 2019, é que o Brasil adotou essa liberalidade de isentar alguns países de visto. Então, assim, essa retomada do Brasil, na verdade, é um direito que faz parte da sua soberania e não tem qualquer questão aí de hostilidade, mas simplesmente um amadurecimento e um reposicionamento da sua política externa perante esses países, ou seja, trazer realmente uma espécie de relação mais equilibrada, a gente chama de simetria. Muita gente que está de fora dessa área pode entender, como a senhora falou, como algo hostil, uma decisão realmente hostil, mas não, é algo normal nessas relações entre os países. Super normal, faz parte do princípio de direito internacional, desse tipo de relação. Muitos países pedem visto. É realmente uma questão de soberania, de reposicionamento, de amadurecimento da soberania brasileira e do brasileiro realmente ser tratado como, ele quer ser tratado como o tratam. É realmente uma questão de igualdade. Visualiza-se impactos nessa mudança, nessa retomada da necessidade? Algumas pessoas fazem críticas nesse sentido, muito mais voltadas para a área do turismo, mas alguns estudos já defendem que, na verdade, não seria o visto a grande questão, assim, o obstáculo em si, até porque os processos vão ser processos online muito rápidos, e o grande impacto seria muito mais a parte de câmbio, de segurança do país e de uma malha aérea mais ampla. Quando a gente pensa nessa decisão como algo importante para o posicionamento do país perante o mundo, é, portanto, uma decisão correta, que impõe exatamente respeito e uma boa relação com, inclusive, os outros. Isso, com relação a essa questão, assim, realmente é mostrar ao mundo que também queremos ser respeitados e temos os mesmos direitos que os demais países. Não existe aí nenhuma situação de ilegalidade nesse posicionamento. Muito obrigado pelas informações.
Lembrando que a gente sempre conversa com quem pode nos esclarecer acerca de um tema importante, de algo que possa causar dúvidas ou até mesmo uma polêmica. Doutora Renata, muito obrigado pela entrevista, a gente agradece mais uma vez. E é isso, o Programa Destaque sempre trazendo à luz essas discussões, essas temáticas que impactam o nosso dia a dia, para esclarecer você, que inclusive pode estar fora dessa área. Eu volto com você aí no estúdio. O prazo para a declaração do imposto de renda está chegando ao fim no mês que vem e para quem lucrou com aluguel de imóvel por temporada de 2020 para cá, por meio de aplicativos, precisa ficar atento. Isso porque a Receita Federal já obteve esses dados financeiros dos anfitriões diretamente com a plataforma e iniciou um rigoroso processo de cruzamento de informações. Com o crescimento do aluguel por temporada, muitas plataformas como o Airbnb se tornaram alternativa de renda para muitos brasileiros. Mas esses contribuintes precisam estar atentos. Isso porque a Receita Federal teve acesso aos dados financeiros desses usuários e para quem não declarou esse tipo de rendimento nas declarações do imposto de renda desde 2020 para cá, precisa fazer essa declaração para, enfim, não cair na malha fina, não pagar multa ou responder a um processo por sonegação de impostos. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o Davi Vasconcelos. Ele é especialista em gestão fiscal e tributária e é CEO aqui da Know-How Contabilidade. Davi, muito obrigado por nos receber, por explicar isso tudo para a gente. O que é que tem que fazer agora? Quem não declarou esse rendimento do Airbnb, enfim, dessas plataformas de aluguel por temporada, o que é que tem que fazer agora para não cair na malha fina? Eu que agradeço o espaço. E assim, quem não declarou, ficar atento, né, que a gente está no prazo de declaração dos rendimentos recebidos em 2024. Então, ainda dá tempo de declarar o que recebeu em 2024, mas tem que ficar atento o prazo total, porque a Receita Federal notificou as plataformas de aluguel pedindo as informações financeiras dos anfitriões. Então, se você é anfitrião do Airbnb, tem lá a sua casa e faz locações, a Receita Federal tem os dados de locação desde 2020. Caso você não tenha declarado esse rendimento, que é um rendimento tributável, você tem que correr e retificar as declarações anteriores. Como é que faz essa retificação? Enfim, a gente está falando de 2020 para 2024, né? 2024 ainda está nesse prazo legal, que termina no final do mês que vem, né? Mas 2020 até 2023. O que é que tem que fazer? Como é que é essa declaração anterior? Isso. Caso você não tenha declarado, você procura um contador, né, pessoa da sua confiança, para poder fazer essa declaração. Ou se você mesmo se sente confiante, né, você pega todos os dados, o histórico de dados, né, entra em contato com a plataforma, com a Airbnb, solicita esses dados, ou então você com a sua contabilidade pessoal, você pega esses dados, as informações e faz a declaração, e retifica a declaração, caso você já tenha feito, né. O lugar onde vai ficar é em rendimentos tributáveis. Lá tem uma aba na declaração de rendimentos tributáveis, recebido de pessoa física, você vai e coloca lá mês a mês os rendimentos que você obteve de aluguel. E isso vai gerar uma diferença, né? Dependendo do valor, gera uma diferença a pagar, ou se você tem um rendimento restituído, isso vai mexer também na sua restituição, porque é um rendimento tributável e isso impacta diretamente no imposto que você tem a pagar. Tem gente que pode até receber dinheiro, então... Não, esse rendimento ele não gera restituição, então só gera mesmo um saldo a pagar. Então, se você está fazendo aí a declaração de 2024, ou se você já até enviou a declaração de 2024, ainda dá tempo de você fazer a declaração de 2024 com esses rendimentos atualizados, né? Os rendimentos atualizados do Airbnb. Lembrando, se você não declarou 2020, 2021, 2022 e 2023, se você não fez essa declaração, você pode pagar uma multa por atraso de declaração. Tem essa questão da multa, né? Pode até entra na malha fina e responde a essa questão da sonegação de impostos. Quais são as consequências para quem não fizer essa declaração correta? Olha, o primeiro passo é você declarar, você fazer mesmo a autodeclaração e você cumprir com a obrigação fiscal. Então, se ele pegou esses dados esse ano de maneira retroativa e você não declarou,
você junta a documentação e faz a declaração por si só, vê o saldo que tem de imposto a pagar, faz um parcelamento, paga a multa por atraso de declaração, tenta organizar antes que a Receita atue, antes que a Receita Federal vá lhe notifique, ou antes que a Receita Federal vá e coloque o seu CPF pendente de regularização, que aí começa a vir as complicações. Por quê? Um simples imposto que você teria a pagar de uma declaração de imposto de renda, que é uma declaração simples, mas isso pode gerar até um processo de sonegação fiscal, acarretar em multa de 100% ou então de 150%, caso a Receita Federal entenda que aquele valor ali foi sonegado por decisão do contribuinte. A gente está justamente no período de declaração do imposto de renda, né, relativo ao ano de 2024, ano base de 2024. Quem é que precisa declarar? Tem aquela faixa de renda, né, que mudou de um ano para o outro, né? Isso mesmo. Você tem que fazer a declaração na sua faixa etária de renda, caso você tenha recebido ali por volta de R$ 2.800 mensal no ano de 2024, você já é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Junto somando com também esses aluguéis do Airbnb, porque ele soma com a sua renda. Então, se você tem um rendimento ali assalariado, ou você é servidor público e você também tem um Airbnb, isso vai somar o seu salário, vai somar os aluguéis. Tudo isso vai compor a sua renda no final, e aí, dependendo da situação, é onde vai dizer se você vai ter um imposto a pagar ou se você vai ter um imposto a restituir. Mas quem estiver achando complicado tudo isso que o Davi está falando, é importante procurar um serviço de contabilidade para que essas declarações, enfim, sejam retroativas ou não, sejam feitas da melhor maneira possível, né? Isso mesmo. Procure um contador da sua confiança, para poder lhe orientar melhor como você vai fazer o retroativo e, principalmente, como você vai fazer daqui para frente. Procurar estratégias e planejamentos para você poder pagar menos imposto e estar dentro da lei, cumprindo com a obrigação com o fisco e não ser prejudicado lá na frente. Perfeito. Davi, muito obrigado, viu, pelas suas informações. A gente agradece. Aqui é o Davi Vasconcelos, CEO aqui da Know-How Contabilidade, que deu todas essas dicas para você que é anfitrião do Airbnb ou outras plataformas, porque a Receita está de olho, conseguiu esses dados financeiros desses anfitriões, e se você não fez essa declaração em 2020, 2021, 2022, 2023 e está fazendo essa de 2024, precisa estar atento para não cair na malha fina, não pagar multa e evitar até um processo de sonegação de impostos. Agora a gente volta ao estúdio. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E até sexta-feira, dia 25, o Festival da Moda de Fortaleza, que acontece no Maraponga Marte Moda, traz os lançamentos e grandes oportunidades de negócios para quem trabalha com moda atacadista. Dias dedicados ao atacado de moda e que atraem milhares de pessoas ao centro comercial localizado no bairro Maraponga. O Festival da Moda de Fortaleza é uma tradição nesse mercado, onde o Ceará se destaca e funciona como uma vitrine do que há de mais atual no mundo da moda. O Maraponga Marte Moda está há 43 anos, né, com esse Festival da Moda de Fortaleza. É aguardado bastante pelos compradores atacadistas por conta dos lançamentos de outono e inverno. Então elas aguardam para realmente repor a mercadoria das suas lojas, né, e com essas novidades e lançamentos com tendências nesse outono e inverno que está se abrindo. Esses lançamentos, né, que as lojas estão fazendo, com tendências realmente em primeira mão, que os compradores que estão vindo ao Maraponga Marte Moda durante esses dias de 22 a 25 vão encontrar com as novidades nas lojas. Este corretor de moda participa do festival há mais de 30 anos. Ele é responsável por recepcionar e orientar compradores de todo o país. Uma semana de muitas expectativas para todos os corretores, lojistas. É uma semana de muitos clientes vindo para Fortaleza fazer compras. Fazemos assessoria de compras, indicamos o que o cliente procura, né? Para se tornar mais fácil, mais hábil e ser mais rápido, porque geralmente o cliente passa 2 ou 3 dias em Fortaleza, tem que ser corrido, né? Tem que ser corrido e não perder tempo. Quem vem de fora pode se hospedar nessa estrutura pensada exatamente para receber quem vem pesquisar, comprar e revender a moda cearense.
O complexo preparou uma programação diversificada para que os clientes tenham uma experiência diferenciada, com um relacionamento direto com outros agentes do setor e fomento ao empreendedorismo. Nós temos aí compradores que vieram de todo o Brasil, né? Nós temos hotel no Maraponga Martimoda para poder realmente recebê-los eles aqui. Então os compradores, os lojistas estão bastante animados para poder realmente mostrar em primeira mão essas tendências. As vitrines com roupas masculinas e femininas revelam qualidade e detalhes preparados pelas equipes das mais de 300 lojas. Esta, de moda íntima, está com coleções novas e um ambiente revitalizado para os clientes. A disposição das peças e até aromas e iluminação foram pensados para acolher quem vem de longe para comprar. A gente ampliou o espaço, a gente deixou ele mais bonito, mais confortável, mais aconchegante para receber essas pessoas. A loja tem essa disposição para a pessoa chegar e ficar aqui o dia, ficar à vontade, se sentir bem. A gente está com coffee break e a gente tem muita novidade, a gente está com 2 coleções para esse momento das mães. E justamente pensando nesse cliente, nessa facilidade de apresentar esse produto, já que é um shopping de atacado, né? Essa facilidade dessa revenda. Então, tudo aqui é pensado para isso. E a gente também tem umas promoções, uns descontos aí, mas a gente conversa cliente com cliente, porque a gente sabe que tem essa coisa do relacionamento com o cliente, que é muito importante também. Quem vive da moda e leva os produtos daqui para outros estados e gera muitos negócios, garante que esses dias de festival são de bons resultados. O meu estado, que eu trabalho muito bem, é Piauí, a Bahia, Manaus. Então, os meus clientes são todos dessa região. E esses dias movimentam realmente para você? Graças a Deus, dá para movimentar. Vem agora o Dia das Mães, né? Dia das Noivas, muita gente casa, né? Tem que correr, preparar e atender essa clientela, né? É. E tem dica boa para você que acompanha o Destaques. A banda paraense Baile do Mestre Cupijó está aqui em Fortaleza e se apresenta na Caixa Cultural Fortaleza até o dia 27 de abril. Confere aí o convite mais que especial que eles prepararam para você. Alô Fortaleza, nós somos o Baile do Mestre Cupijó. E a gente tem um convite para vocês. Nesta quinta, sexta, sábado e domingo nós estamos na Caixa Cultural, né não, Felipe? E aguardamos vocês para curtir uma noite amazônica. Vem com a gente se divertir. Vem, menino. E o Destaques fica por aqui com essa super dica, não vai perder. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.